Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da série chamada A Igreja na Sociedade, oficialmente produzida pelo Solos Podcast, este canal que está aqui para atender você com conteúdos relacionados à Palavra de Deus, conteúdos voltados à vida cristã. Nós trabalhamos com podcasts, séries e documentários, e esse é o terceiro episódio da nossa série que tratamos a respeito do papel da igreja na sociedade. No nosso primeiro episódio, nós falamos um pouco sobre a origem do processo de implantação de uma igreja. No segundo episódio, falamos um pouco sobre as marcas da verdadeira igreja. E hoje estou com a honra de contar com a participação do meu querido pastor Emerson Costa, presidente da Missão Desafio, o órgão oficial de missões da denominação Brasil para Cristo, pastor na igreja O Brasil para Cristo, sede em Várzea Paulista, para tratarmos sobre um tema crucial a respeito da igreja. Falaremos neste episódio acerca dos desafios que a igreja enfrenta na sociedade. Então você é o nosso convidado a permanecer neste vídeo até o seu final. E se assim desejar compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Pastor Emerson, é uma honra receber o Senhor neste programa. Amém, Abner. A paz do Senhor Jesus, a honra é toda minha. É uma alegria estar aqui com você, na nossa casa, aqui na nossa igreja, tendo esse bate-papo, essa conversa tão saudável referente à igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, os desafios que nós enfrentamos. Então, para mim, é uma grande alegria participar dessa entrevista e quero cumprimentar você que me ouve, que o Senhor te abençoe e que você fique conosco até o final dessa entrevista. Muito obrigado, pastor. Desde já nós louvamos a Deus por essa oportunidade e pelo Senhor prontamente aceitar o nosso convite com tanta alegria. Para nós, o Solos Podcast, pastor, é uma honra receber o Senhor, tanto pelo fato do Senhor ser o meu pastor e também pelo seu serviço e trabalho na obra do Senhor. Nós temos um podcast com o pastor Emerson gravado em nosso canal, falando acerca da Missão Desafio, as missões transculturais. Se você deseja conhecer melhor essa obra, que já está em 32 países, são mais de 150 igrejas e pontos de pregações espalhados pelo mundo, 250 missionários, mais de 250 missionários já no campo transcultural. Vá conhecer o nosso podcast com o pastor Emerson e certamente você será edificado pela palavra de Deus e pelos testemunhos contados naquele episódio. E bom, pastor, o senhor comentou algo importante. Nós estamos gravando em nossa casa. Sim. Justamente. Bom, nessa série, nós passamos pelas igrejas dos entrevistados. Gravamos na Igreja Batista, gravamos na Igreja Presbiteriana e hoje esse cenário maravilhoso que você está vendo é a Igreja Brasil para Cristo de Várzea Paulista, sede. Pois é, essa igreja é uma igreja maravilhosa. Estamos aqui nesse cenário maravilhoso com pessoas incríveis. Então, convido você também a seguir a nossa igreja nas redes sociais, nos procurar no YouTube e conhecer mais o trabalho que tem sido desempenhado nessa igreja. E bom, pastor Emerson, nessas entrevistas e no Solos Podcast nós temos uma pergunta típica. Eu já fiz uma breve apresentação do senhor, do seu trabalho na obra, mas nós gostaríamos de conhecer melhor o pastor Emerson. Quem é o pastor Emerson Costa? Pastor Emerson Costa, filho do querido pastor José Costa e da Maria José Rodrigues Costa. Casal maravilhoso, meus pais que ensinaram o caminho, o evangelho, desde a minha infância. Então, cresci em um lar cristão, vendo o grande exemplo do meu pai, da minha mãe. Tenho dois irmãos, Robson e Cláudio. Robson mais velho, Cláudio do meio. Eu sou o filho caçula. Cresci na casa do Senhor, passei minha infância, parte da minha adolescência, servindo ao Senhor Jesus. E com os meus 14 anos, eu tive um período fora da casa do Senhor. Fiquei 3 anos afastado da casa do Senhor, dos 14 anos até os meus 17 anos. Retornei à casa do Senhor depois de ter sofrido 3 acidentes, fui levado ao hospital, fui evangelizado dentro de um hospital. É claro que teve todo um processo que meu pai, que minha mãe, os meus pais sempre
trabalharam muito comigo, mas lá no hospital, 2 horas da manhã, 2 horas da madrugada, entrou um rapaz. Ele entrou no quarto onde eu estava e falou do amor de Deus para mim. E dentro do hospital, Abner, aceitei o Senhor e Salvador Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Depois que retornei à casa do Senhor, conheci a minha esposa, Simone Miranda Barbosa Costa. Namoramos durante alguns anos. Depois foi o momento do noivado, nos casamos, e desse matrimônio eu tenho 2 filhos, o João Vitor, que é o mais velho, com 17 anos, e a Heloísa, com 3 anos. No ministério, iniciei muito cedo, com meus 20 e poucos aninhos, já estava liderando a Jubrac, depois passei a liderar o trabalho da missão. Depois fui levado ao diaconato, após ao ministério do presbitério, e em 2006, então, fui levado ao ministério pastoral. Esse é o Emerson Costa, minha trajetória. Me sinto um servo de Deus, amo servir essa igreja, amo servir minha família, amo servir meus amigos. Glória a Deus, pastor, por toda essa trajetória. Sabemos que a graça de Deus te alcançou de uma forma maravilhosa e hoje esses frutos têm alcançado não apenas a sua família, mas toda a nossa igreja. E nós louvamos a Deus, pastor, pela sua participação e pelo seu engajamento e serviço na obra de Deus, que sem dúvidas fazem total diferença para o reino de Deus. E assim, pastor, o senhor contou um pouquinho dessa trajetória. É claro que o testemunho é longo, né? Sim. Levariam horas para a gente contar todos os detalhes do seu testemunho. Mas nos dias atuais, pastor, eu quero saber do senhor, como tem sido pastorear a Igreja Brasil para Cristo em Várzea Paulista? Abner, estou como pastor da Igreja Brasil para Cristo em Várzea Paulista já há 17 anos. Quando assumi o pastoreio da igreja sede, assumi uma igreja já muito saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que trabalha com mensagens 100% palavra do Senhor. E o pastor José Costa, o nosso pastor, que foi jubilado, recentemente, o pastor José Costa, meu pai, que presidiu essa igreja por 31 anos, ele sempre trabalhou aqui nessa igreja com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, com muita excelência. Quando assumi essa igreja, eu dei apenas continuidade a um trabalho sério e muito saudável que já acontecia há 17 anos. Hoje, pastoreio essa amada igreja com um grupo de pastores, um grupo de presbíteros, um grupo de líderes, pessoas que estão engajadas, pessoas que estão trabalhando ao meu lado, pessoas que têm um coração generoso, pessoas que têm um compromisso maravilhoso com a palavra. Pastorear essa igreja, Abner, para mim é um grande privilégio. É um grande privilégio. Nós somos, como eu disse para você, uma igreja que preserva a palavra do Senhor. E isso se torna maravilhoso, se torna tranquilo, não inventar nada, não inventar moda, Justamente. Trabalhar pregando a palavra, com louvores que têm engrandecido o nome do Senhor Jesus, trabalhando com uma liderança que tem a mesma visão, e não ter aquela visão que o pastor faz alguma coisa sozinho. Perfeitamente. Você congrega aqui, sabe muito bem como nós trabalhamos. A criança prega, o adolescente tem oportunidade para pregar, o jovem prega, o ancião prega, o diácono, todos trabalham. E eu acredito que é por causa dessa unidade, justamente porque todos estão trabalhando e todos respeitam que existe um comando, A igreja, ela é governada, ela é dirigida pelo Espírito de Deus, sim, mas tem os seus pastores,
que são guiados pelo Espírito Santo. E quando a liderança acredita nos seus líderes, essa igreja ela é próspera. Então, para mim tem sido um grande privilégio trabalhar junto com essa. Pastor, eu fiquei muito feliz com a sua colocação a respeito do trabalho desempenhado em nossa igreja, porque tudo que o senhor relatou na sua fala foi justamente o tópico, o centro da conversa do nosso segundo episódio, que irá para o ar no sábado que vem, né? Esse episódio, quando você estiver assistindo esse vídeo, já foi publicado. Nós falamos a respeito das marcas da igreja, que é justamente o corpo, né? Todos ali exercendo um trabalho que é glorificar a Cristo, mas cada um fazendo uso dos seus dons e talentos, o adolescente envolvido na igreja, a criança envolvida na igreja, o ancião, o senhor, a senhora de mais experiência, fazendo parte da obra de Deus. Isso é maravilhoso, isso aponta para uma igreja saudável que vive e prega as Escrituras. Nós louvamos a Deus por isso, pastor Emerson. E bom, o senhor comentou, pastor, que o senhor iniciou no ministério jovem, né, bem cedo. E como foi, pastor, iniciar, né? Quais foram os principais desafios, assim, enfrentados nesse início, sendo um jovem na obra de Deus, pastor? Eu acredito que um grande desafio para quem assume uma igreja, eu assumi a igreja com 30 anos, mas no ministério eu já vinha trabalhando há alguns anos, né? E quando você está pastoreando uma igreja, quando existe a imaturidade, a falta de experiência, leva você a cometer alguns erros. E nós estávamos falando da unidade da igreja, da liderança trabalhar junto com o seu pastor, e nós estávamos falando aqui sobre o jovem ter a oportunidade, porque tem aquele irmão que canta, tem aquele que toca, tem aquele que prega. Quando a gente chegou na igreja hoje, por exemplo, eu vou falar sobre as dificuldades, mas a igreja estava limpa. Sim. A igreja estava bem ornamentada, por quê? Alguém cuidou aqui do templo. E essa pessoa que cuidou do templo, ela tem o mesmo valor daquele que sobe para pregar, porque todos estão inseridos em um trabalho na igreja. Como você falou, é o corpo de Cristo, né? Todos trabalham, todos têm a oportunidade de servir a Deus e juntos nós realizamos uma obra por excelência para o nosso Senhor. E no início do pastoreio, quais foram os meus grandes desafios? A falta de experiência, Abner, a falta de maturidade. Se eu pudesse voltar, quantas coisas eu não falaria? Quantas coisas eu não faria hoje? Mas por que eu tenho a consciência de não fazer algumas coisas hoje? É porque eu já errei e já aprendi, né? Talvez se eu não tivesse errado, talvez se eu não tivesse cometido essas falhas, eu não teria o discernimento hoje, essa clareza que é errado. Quantas vezes na minha falta de experiência, eu subi em um púlpito e, em vez de me concentrar na pregação da palavra, eu acabei desabafando. Sim. Eu acabei nervoso com algumas situações, e eu falava isso no púlpito. Com o tempo vem a maturidade e vem a clareza que você tem que subir no púlpito e pregar a palavra de Deus. E é a palavra que vai fazer efeito no meio da congregação. Então esses erros que eu cometi, da imaturidade, da falta de experiência, isso podia resultar em um fracasso. Mas eu procurei estar perto dos meus líderes. Eu procurei olhar para os anciãos da igreja, os pastores mais experientes, e estar pedindo conselhos para eles. Estar perto de professores, estar perto de pessoas que já foram experimentadas com tantas situações, e ter a humildade de reconhecer o erro e procurar aprender com essas pessoas mais experientes. Eu acredito que eu consegui, pela misericórdia de Deus, superar essas situações, Abner, reconhecendo o erro,
reconhecendo que eu precisava melhorar, que eu precisava aprender e sempre honrando os líderes. E eles tiveram paciência comigo. Incrível isso. Eles tiveram paciência comigo, né? E por eles terem paciência comigo, eu consegui, pela misericórdia de Deus, vencer alguns obstáculos. Não quer dizer que eu não continue errando, né? A gente comete falha, mas o Senhor tem sido misericordioso e bondoso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a grande dificuldade que eu enfrentei foi a falta de maturidade e a falta de experiência. Perfeito, pastor. E algo que no seu discurso eu julguei muito importante foi justamente a aproximação com pessoas mais experientes. Isso eu acredito que fez toda a diferença nesse processo, pastor, de início de ministério, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Eliseu, um jovem no ministério, esteve ao lado de Elias, um homem que já havia vivido tudo o que Eliseu um dia viveria, né? Então, isso é algo bíblico. A gente vê que jovens como Josué sempre ao lado de Moisés, Timóteo ao lado de Paulo. E isso é muito importante, porque a maioria do nosso público são jovens. Então, muitos já estão engajados na sua igreja local, ajudando seus pastores, a sua liderança. Então, esse fator, pastor, de estar junto com a sua liderança, com uma pessoa com mais sabedoria, é um fator crucial. E isso entra justamente, pastor, na próxima pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, né? Quais foram as ferramentas que o senhor utilizou para superar esses desafios? As ferramentas que nós usamos, primeiro eu já falei para você, né, Abner, que foi olhar para os nossos líderes, foi entender que por essa estrada, essa liderança já passou. Então eu tinha que buscar conselhos nessas pessoas, né? Trabalhar o ensino da palavra do Senhor, ter uma vida de oração, ter uma vida em devocional, ter a prática da leitura, participar de seminários. Então, tudo isso foi contribuindo para estar gerando a maturidade. Mas quando eu assumi a igreja, eu tinha uma ideia, Abner, que a igreja tinha que ter atividade todo dia. Entendi. Eu achava que eu tinha que estar na igreja na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E tinha dia que eu estava aqui na igreja no sábado à tarde, e sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. E eu queria ter alguma atividade no templo todos os dias, até que eu percebi que isso estava cansando parte da liderança, cansando a minha família. Entendi. Não tinha tempo com a própria família, e eu precisei aprender. A pergunta que você fez sobre as dificuldades, eu tinha dificuldade de ter essa clareza, esse discernimento, que não é o fato da igreja ter atividades a semana toda, todo dia, que dava produtividade. Hoje tem menos trabalhos, só que a igreja tem mais frequência, o trabalho se torna mais saudável e muito mais produtivo. Perfeito, pastor. É justamente isso, né? O engajamento da igreja melhora, a gente vê que os irmãos não ficam sobrecarregados. Isso é crucial para o funcionamento da igreja, né? Para o funcionamento desse corpo continuar vivo e pregando a palavra de Deus. E assim, pastor, nessa primeira parte nós falamos um pouquinho sobre os desafios que o senhor enfrentou enquanto no início do ministério. E nós sabemos, pastor Emerson, que o senhor, né, está à frente do trabalho da Missão Desafio, e essa questão sobre desafios, né, está no próprio nome, Missão Desafio. A gente sabe que não é fácil. Muitos desafios fazem parte da jornada, grandes trajetórias, né, já foram conquistadas pela Missão Desafio, mas nós sabemos que não é um trabalho fácil, e é um gigante, é uma luta derrotada todo dia. E um outro conselho que eu recebi, Abner, e esse conselho foi do meu pai. Uau. Ele disse: Emerson, olha a vida de Jetro, que deu um conselho para Moisés, para ele escolher homens
que pudessem trabalhar ao lado dele, para ele não trabalhar sozinho, porque ele não ia suportar dar conta de toda aquela demanda que chegava até ele. E aí eu percebi que não era a igreja ter atividades todos os dias e uma demanda e uma agenda carregada com toda a congregação, mas era orar a Deus, buscar direção do Senhor, para nós termos liderança na igreja, uma liderança para casais, uma liderança para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para os diáconos, para os músicos e tantas outras equipes que existem na igreja. E aí cada um responsável por uma equipe e todos esses líderes trabalhando em harmonia com a equipe pastoral, todos trabalham sem sobrecarregar nenhum. E o principal, quem aparece, na verdade, é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo pastoreando a igreja, em muitos momentos eu preciso viajar, preciso atender a alguma agenda fora do Brasil por conta da missão Desafio. E eu gosto muito quando a igreja fala: olha, pastor Hermes, a gente sentiu a falta da sua pessoa, mas a igreja não sentiu a falta do dinamismo do culto, da presença do Senhor, porque as coisas caminham tão bem quanto eu estou aqui. E isso mostra que a equipe está alinhada, está ajustada, está trabalhando com uma direção maravilhosa. Então, esse conselho foi dado a mim, e eu ouvi esse conselho, coloquei em prática, e as coisas caminharam muito bem. Pastor, e a partir disso, na sua visão, pastor, hoje, quais são os maiores desafios enfrentados pela igreja brasileira? Eu penso que a igreja, ela necessita voltar à simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. O pregador abrir a palavra de Deus e pregar a Bíblia, ler o texto e deixar que a Bíblia fale através da ministração do pastor. Eu penso que a igreja pode crescer, a igreja pode se atualizar, ela pode se modernizar com seus equipamentos. Não é sobre isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo sobre a simplicidade da pregação da palavra do Senhor. Em muitos lugares, hoje não existe mais tempo para a palavra. O culto, ele é totalmente movido por revelações, por profecias, e a gente vê uma multidão correndo atrás dessas coisas, que pode acontecer, mas o centro principal precisa ser a pregação da palavra do Senhor. A meu ver, a igreja necessita voltar à simplicidade do Evangelho. Perfeito, pastor, é justamente isso. Tem um autor que eu gosto muito, C.S. Lewis, ele tem um livro que se chama Cristianismo Puro e Simples. É isso. A palavra de Deus é simples ao ponto de uma criança ler e entender. E também grandiosa ao ponto de homens como o Senhor estudar a vida inteira a palavra de Deus e sempre ter conteúdo para aprender. Mas de certa forma, pastor, a palavra é simples, né? E é justamente isso, é o simples que não dá erro. É o simples que continua salvando, é o simples que continua transformando, e é o simples que a igreja tem que pregar. Se chama cristianismo, né, pastor? É isso, Abner. Glórias a Deus por isso. E assim, pastor, quando nós falamos sobre desafios voltados para a igreja, eu acredito que na mente de muitas pessoas a primeira coisa que passa é a questão da perseguição. Porque, sem dúvidas, né, a perseguição é um grande desafio. E, infelizmente, muitos países estão vivendo debaixo desse jugo que não pertence ao céu e sim ao inimigo da perseguição. Mas, falando ainda sobre o Brasil, pastor, hoje nós podemos dizer que o Brasil é um país que enfrenta uma perseguição em relação ao cristianismo? Eu acredito que a maior arma que o inimigo está usando contra a igreja é toda a investida contra a família, contra a base da sociedade.
Eu falava hoje na igreja sobre isso, né? As investidas através das leis, investidas sobre a questão da ideologia, tudo hoje voltado contra a família, tentando acabar com a base da sociedade, que é o pai, a mãe, os filhos, e a gente tem sofrido muitos ataques nessa área, muitos ataques, e a igreja precisa se despertar, a igreja precisa voltar aí com seus olhos sobre os filhos, sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens, porque é essa área hoje que está sendo atacada. Perfeito, pastor Emerson. E nós estamos falando de questões nacionais, né? Justamente esses ataques que crianças, jovens, adolescentes sofrem, né, pela internet, nas escolas, enfim, nós sabemos que muitas são as estratégias, né, do inimigo e do mundo para alcançar os cristãos, independente da época em que eles estejam vivendo, mas nós sabemos que hoje o Brasil, ele tem uma diferença enorme em relação a alguns países que a Missão Desafio já alcançou. Nós sabemos que hoje no Brasil nós temos essa liberdade, né, de estarmos com as portas das nossas igrejas abertas, transmissões, lives de cultos na internet. De certa forma, hoje a igreja brasileira ela desfruta de um certo comodismo nesse sentido, pastor. Mas sabemos também que, diferente dessa realidade, muitos países vivem debaixo de um jugo da opressão, da perseguição. E o senhor, pastor, como está à frente desse trabalho da Missão Desafio, tem presenciado, né, e pode relatar um pouquinho de alguns países que a Missão Desafio está presente e comentar como que é essa relação da perseguição, né? Nós sabemos que hoje a Missão Desafio já está no Oriente Médio, na Ásia, na África, Europa. E assim, pastor, como que é essa questão da perseguição? Tem algum país que tem sofrido mais nesses últimos dias em relação à pregação do Evangelho? Sim, Abner. Hoje a Missão Desafio ela está presente em 32 nações. Nós estamos em 4 continentes. Fora do Brasil, com mais de 150 igrejas plantadas e com quase 300 missionários espalhados nessas nações. E cada país tem uma dificuldade diferente da outra. Falando do nosso Brasil, um país onde nós temos a liberdade de cultuar, de abrir as nossas igrejas. Nós estamos aqui agora com o nosso templo aberto, nesse momento aqui na nossa igreja, o Brasil para Cristo, agora o horário 22 horas? Justamente, 22 horas. 22 horas e com toda tranquilidade. E na Índia, Abner, além de igrejas serem fechadas, muitas igrejas foram derrubadas, como eu falei, alguns pastores espancados, e nós tivemos esse primeiro mártire, esse momento que foi doloroso para todos nós, de ver ali essa situação na Índia, mas eles continuam pregando a palavra de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas Índia para Cristo. Glória a Deus. Seguimos em frente para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Mas tem países, por exemplo, que adotam o sistema de ser uma república islâmica. Alguns países são assim. E o país que é república islâmica, o que acontece? As leis do islamismo regem aquele país. Então não é permitido que uma outra religião entre. Então nós não podemos abrir uma igreja em um país que é uma república islâmica. Entendi. E como que o missionário ele entra nesse país? Ele entra por meio da sua profissão. E ali ele, com o seu testemunho de vida, ele vai testemunhar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e começa um trabalho de discipulado. E as nossas igrejas nesses países são igrejas domésticas. Por exemplo, o Butão, nós temos várias igrejas no Butão, todas elas domésticas. Os cultos são nos lares, porque nós não podemos construir nenhuma igreja naquela nação. Entendi.
Isso vai também para a Mauritânia, por exemplo. Na Mauritânia, nós não podemos ter as igrejas. O que nós temos são trabalhos nos lares. E lá nós temos um lugar onde os irmãos vão congregar, que é uma igreja subterrânea. É um poço onde o pessoal tira argila, e lá naquele poço, embaixo, tem vários túneis. E esses irmãos, eles têm o costume de ir até lá. Fica um grupo de 4 pessoas aqui, 5 pessoas ali, 10 do outro lado, e cada um, muitas vezes com uma página apenas da Bíblia. Eles correm ali um risco de perder a própria vida, e é uma igreja subterrânea. Então foge completamente da realidade do Brasil. Então nós estamos falando de países que as leis são severas, ou que tem outras religiões que predominam, ou que são intolerantes. Então nós temos perseguições de vários tipos. Se você chega, por exemplo, no deserto de Burkina Faso, nós temos igrejas lá, mas lá também é um país onde o islamismo predomina, e tem ali os radicais, tem o Estado Islâmico, e por muitas vezes, muitas igrejas foram destruídas, derrubadas, e os nossos queridos missionários, pastores, continuam lá, pregando a palavra de Deus, e muitas pessoas sendo salvas para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Pastor, nós louvamos a Deus porque Ele tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo para ir em direção a esses países e levar o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Louvamos a Deus também pela Missão Desafio, entender essa causa das missões, da evangelização mundial. E sabemos que, embora tantas perseguições, existem almas que estão sendo alcançadas pelo reino de Deus. Existem pessoas que estão sendo transformadas pela palavra de Deus. E isso aponta para um trabalho crucial da igreja em relação às missões, tanto no Brasil como fora do Brasil, pastor. Nós louvamos a Deus porque Ele tem levantado homens e mulheres que têm aceitado esse chamado e pregado o Evangelho independente do cenário, independente do contexto. Homens que gastam a sua vida aos pés de Jesus. Louvamos a Deus por isso, pastor. Glórias a Deus, amém. E pastor, chegando numa parte mais conclusiva, do nosso bate-papo, na última pergunta, na verdade penúltima pergunta que eu gostaria de fazer ao Senhor, é justamente como que nós podemos entrar nesses países, O que a igreja brasileira, pastor, pode fazer, para alcançar esses países, alcançar esses povos? Como que nós podemos, aqui no Brasil, abençoar esses povos, abençoar esses países que a Missão Desafio tem alcançado? Amém. Primeiro é você ter a convicção que existe uma ordem imperativa do Senhor Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer se perderá. A ordem é pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então esse tanto em Judeia como Samaria e até os confins da terra, isso nos dá o entendimento que a ordem foi dada para que a igreja possa pregar a palavra de Deus de maneira simultânea. Ao mesmo tempo. No Brasil, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Nós temos um centro de formação missionária, que é o Alfa, que fica em Araçariguama, que é um centro de formação de missionários. Todo ano acontece esse treinamento, muitas pessoas entram lá, e todo ano, pela graça de Deus, o Centro de Formação Missionária entrega seus 10 alunos formados, aptos para serem missionários em vários lugares do mundo. Então, Abner, nós temos o CFM Alfa, que é o Centro de Formação Missionária, que fica em Araçariguama, uma área de 122 mil metros quadrados, é um sítio missionário Manuel de Melo. E ali nós temos quase 20 professores, temos um casal que coordena o Centro de Formação Missionária,
E todos os anos, né, a partir do mês de fevereiro até o mês de agosto, é um treinamento de regime internato, e ali são quase 40 disciplinas, e durante esse treinamento, esses alunos têm aulas missiológicas, aulas teológicas, e no finalzinho do treinamento, essa equipe passa um mês em algum país para ter um treinamento transcultural. A ideia da Missão Desafio é enviar missionários para todos os países do mundo, para que o Evangelho seja pregado. E não somente nos lugares mais carentes, nós enviamos missionários para os lugares mais carentes da África, mas também precisamos enviar missionários para o continente europeu. Países ricos, porém, onde foi o berço do cristianismo, é considerado hoje um continente pós-cristão. Tem país na Europa que tem menos de 2% de cristãos protestantes. Templos que foram destruídos, uma fé que precisa ser renovada, que precisa ser restaurada. O desafio é gigante, o desafio é enorme, e o Senhor tem chamado trabalhadores para a sua seara. Então você que me ouve, você que está participando dessa entrevista, que Deus possa falar ao seu coração. Talvez você é a resposta de Deus para alguma nação. Talvez você vai se inscrever para participar do Centro de Formação Missionária e ser um missionário, um pregador do Evangelho dentro do Brasil e fora do Brasil. Como eu disse, nós temos missionários na Ásia, no Camboja, temos missionários no Nepal, temos missionários no Paquistão, tantos lugares, porque a ordem de Cristo é pregar o Evangelho em todo o mundo. E o que nós temos feito é justamente isso. Nós temos preparado esses missionários na escola, temos enviado, e não somente enviado, nós temos dado a eles o aparato pastoral e também o aparato do sustento missionário, para que o missionário permaneça naquele país, tendo a sua oferta mensal para manter a sua casa, para manter a sua família. Glória a Deus, pastor Emerson. Nós louvamos a Deus por toda essa estrutura. Sabemos que hoje falar de missões sem citar, sem mencionar a Missão Desafio, para mim é uma tarefa impossível, não tem como. E ficamos felizes, pastor, em saber que a Missão Desafio ela tem ultrapassado as fronteiras com a palavra de Deus, alcançado lugares improváveis aos olhos humanos, transformado vidas improváveis muitas vezes aos olhos humanos. E sabemos, pastor, que nós só somos servos, né? Quem opera é o Espírito Santo, quem faz é Deus, mas louvamos a Deus, pastor, porque o Senhor foi a resposta, foi um canal de bênçãos que Deus concedeu à Missão Desafio, justamente para essa engrenagem continuar funcionando, trabalhando e almas sendo convertidas pela palavra de Deus, pastor. Sabemos que muitos missionários têm desempenhado um trabalho crucial, um trabalho maravilhoso, toda a estrutura, cada membro da Missão Desafio, nós louvamos a Deus por essa estrutura maravilhosa. E pastor, nós estamos chegando no fim dessa entrevista, passou muito rápido, e desde já, pastor, eu quero agradecer ao Senhor por prontamente aceitar o nosso convite. Nós temos uma pergunta final, mas eu vou deixar para o final. Antes eu gostaria de agradecer o Senhor também, por ser este servo de Deus que tanto nos inspira, pastor. Amém. Nós sabemos, nós mencionamos, né, tem a nossa equipe aqui, o João, que trabalha nos solos com a gente, a Thaís, que faz parte da nossa equipe. Todos nós, pastor, temos um sincero sentimento de gratidão pela sua vida, pelo que Deus faz através da sua vida. Muito obrigado, viu, pastor, por abrir as portas da igreja, o Brasil para Cristo, sede de Várzea Paulista. E sabe, pastor, que o senhor tem inspirado muitas pessoas. Creio que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo são profundos admiradores do Senhor, e nós louvamos a Deus por essa entrevista, pastor. Sem dúvidas, isso é um marco na história do nosso canal, do nosso projeto, e nós agradecemos o Senhor por prontamente aceitar estar com a gente nessa ocasião, pastor. Amém, Abner. O privilégio é todo meu, como eu disse, é uma honra muito grande participar desse momento, né, com você. Eu sei que outros pastores passaram por aqui, dando essa entrevista, falando da igreja do Senhor, e eu espero ter contribuído com você. Espero que essa experiência que eu tive aqui na igreja
possa ter somado, contribuído com a sua vida, com o seu ministério. Glória a Deus, pastor Emerson. E bom, esse foi o nosso terceiro episódio da série, falando sobre a igreja na sociedade. E nós vamos encerrar esse episódio fazendo uma última pergunta para o pastor Emerson. Pastor, nós temos uma grande variedade de queridos irmãos, pessoas que assistem os nossos conteúdos. Muitas pessoas de diversos ministérios, Assembleia de Deus, Batistas, Brasil para Cristo, Metodistas, Presbiterianos, acompanham os nossos vídeos. Mas agora, pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta voltada à igreja brasileira. Qual conselho o senhor deixaria para os cristãos que estão nos assistindo? A palavra do Senhor nos diz, Abner, que a verdadeira religião é essa: aquele que cuida do órfão, da viúva e do necessitado. Algumas pessoas estão perdendo os valores, os princípios da fé cristã. O meu conselho é que a igreja seja 100% bíblica, que ninguém tente inventar nada. Prega apenas a palavra do Senhor com simplicidade, com humildade, com conhecimento bíblico, porque o Espírito de Deus, ele vai trabalhar quando a gente trabalhar com essa sinceridade. Mas um conselho que eu quero deixar, além de você cuidar do órfão, da viúva e do necessitado, eu quero dar um conselho a você, que você seja o próximo de alguém. A Bíblia diz que descia de Jerusalém um homem e ele foi espancado, e ele foi deixado ali quase morto à beira do caminho. E a Bíblia diz que descia de Jerusalém um sacerdote, e o sacerdote passou de largo, fingiu não vê-lo. Depois passou o levita, e o levita também passou de largo, fingiu não vê-lo. E a Bíblia relata isso porque o Senhor Jesus, ele conta isso para um homem, intérprete da lei, que perguntou para Jesus quem é o meu próximo. E Jesus estava contando aquela história, né, que o sacerdote não parou, o levita não parou, mas o bom samaritano parou. E a Bíblia diz que ele estava em uma viagem, mas ele parou. Eu imagino que ele estava ali em um animal, né? Eu imagino que ele desce do animal, e na sua bagagem, a Bíblia fala que tinha óleo, e tinha vinho, e também tinha denários. Ele colocou o óleo, colocou o vinho nas feridas daquele homem, levou aquele homem até uma estalagem, cuidou dele, pagou as dívidas e ajudou aquele homem. Quem ajudou aquele homem ferido foi um samaritano, né? E o intérprete perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E o meu próximo pode estar em todo lugar. O meu próximo, ele pode ser o andarilho, ele pode ser a prostituta, o meu próximo pode ser o meu vizinho, o meu familiar, o meu próximo pode ser um amigo na escola, um amigo no trabalho. O meu próximo está em todo lugar. E essa foi a pergunta do intérprete da lei para Jesus. Mas Jesus respondeu fazendo uma outra pergunta. Jesus perguntou: quem dos três foi o próximo do homem ferido? Na verdade, o que Jesus está de fato preocupado comigo e com você é saber quem será o próximo de alguém, e não somente quem é o meu próximo. Então, que você receba essa palavra. O desafio que eu queria falar, a necessidade da igreja brasileira hoje, é se colocar como próximo de alguém. Você se colocar como próximo da viúva, você se colocar como próximo do necessitado, você se colocar como próximo do estrangeiro, você se colocar como próximo daquele que está machucado. Porque quando você se coloca como próximo, você vai querer ajudar alguém. E se a gente ajuda, a gente vai praticar a generosidade, a hospitalidade. Eu acredito que é isso que a igreja necessita: praticar a generosidade, a hospitalidade, o amor,
e, claro, ter uma vida de oração, porque sem a oração, sem a leitura da palavra de Deus, não existe avivamento. Voltemos à simplicidade do Evangelho. Uma igreja de oração, com louvor, 100% Bíblia e cumprindo essa ordem de visitar o órfão, a viúva e o necessitado. Louvamos a Deus por tudo isso, pastor. Quantos conselhos e ensinamentos preciosos. Sem dúvidas carregaremos em nossos corações tudo aquilo que aprendemos nessa entrevista, nesse bate-papo. Foi uma conversa edificante, pastor. Louvamos a Deus pela sua vida, por toda a equipe que está fazendo parte dessa produção. E bom, com isso nós estamos chegando no final do terceiro episódio deste documentário, chamado A Igreja na Sociedade. Convidamos a você, se assim não fez, para assistir os outros episódios que já estão gravados e disponibilizados no nosso canal. Esperamos você quarta-feira no nosso podcast. Se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. Deus abençoe e muito obrigado por nos acompanhar até aqui nessa entrevista. Tchau!